Na formulação de Lagrange, nós costumamos representar geometricamente o movimento do sistema como uma linha, uma curva descrita no espaço de configuração. Então deixa eu relembrar essa terminologia aqui para vocês. Na formulação lagrangiana, o espaço de n dimensões associado às n coordenadas generalizadas, eu vou escrever só duas aqui como se fosse um plano, né? Mas isso aqui seria um espaço de n dimensões, esse espaço correspondendo a um sistema de coordenadas tendo n eixos, um associado a cada coordenada generalizada. Isso aqui é chamado de espaço de configuração. Um ponto no espaço de configuração especifica a configuração do sistema mecânico num dado instante. Configuração equivale à especificação da posição de cada partícula do sistema. Dizer que o sistema está numa certa configuração é dizer que cada uma das suas partículas está numa certa posição do espaço. Tá bom? À medida que o tempo passa, a configuração muda, então o movimento é caracterizado por uma curva no espaço de configuração, porque cada QI é uma função do tempo, né? Então isso aqui são as equações paramétricas de uma curva no espaço de configuração. Agora observe o seguinte: um ponto no espaço de configuração não caracteriza o estado do sistema mecânico. O que eu quero dizer é o seguinte: o que nós estamos chamando de estado é uma situação do sistema tal que fique determinada a partir daí uma única evolução temporal do sistema, tá? Mas para ficar univocamente especificada a evolução futura de um sistema mecânico, não basta dar as posições das partículas. É preciso especificar as velocidades naquele mesmo instante. Então, especificar o estado de um sistema mecânico num dado instante é especificar posições e velocidades de cada uma das partículas do sistema naquele instante. Se isso for feito, as equações de Lagrange determinam univocamente os estados futuros desse sistema. Mas um ponto no espaço de configuração não determina o estado, porque associado a uma configuração, há uma infinidade de velocidades possíveis que as partículas poderiam ter quando, num dado momento, o sistema está naquela configuração. Então, por exemplo, por esse ponto do espaço de fase, podem passar inúmeras trajetórias. As diferentes trajetórias passando por aqui corresponderiam às trajetórias geradas pela evolução dinâmica do sistema a partir desta configuração, à medida que nós vamos imaginando todas as velocidades possíveis que as partículas poderiam ter com o sistema nesta mesma configuração. Então, se o sistema está nessa configuração no instante t, mas as velocidades, né, para esse caso, são diferentes da velocidade desse caso, isso vai gerar movimentos diferentes no espaço de configuração. Na formulação hamiltoniana, em vez de espaço de configuração, introduz-se o chamado espaço de fase. Isso aqui, ó, é um espaço de dimensão n. Para um sistema com n minúsculo graus de liberdade. O espaço de fase é um espaço que nós imaginamos tendo dois n eixos. Os Qs, aqui estariam representados todos os Qs,
e aqui estariam representados todos os P's. Então, esse espaço dos Q's e P's, que tem dimensão 2n é chamado de espaço de fase. E geometricamente, o movimento do sistema mecânico também pode ser representado como uma curva no espaço de fase. Porque, vejam, estas equações aqui, as equações de Hamilton, uma vez resolvidas, determinam os Q's e P's como função do tempo, como funções do tempo. Então, nós temos essas equações aqui, ó, QI, funções do tempo, e PI também. Isto aqui são as equações paramétricas de uma curva nesse espaço QP, no espaço de fase. Agora, há uma diferença importante entre essas duas visões geométricas. Isso aqui representa um movimento possível do sistema mecânico passando por esse ponto do espaço de fase. Agora vejam, um ponto no espaço de fase especifica completamente o estado do sistema mecânico, diferentemente do que acontece com um ponto no espaço de configuração, lá da formulação lagrangiana. Por quê? Porque para especificar um ponto no espaço de fase, nós temos que dar os valores das n coordenadas e dos n momentos. Mas se nós dermos os valores, num dado instante, das n coordenadas e dos n momentos, as velocidades ficam especificadas, porque as velocidades são determinadas univocamente como funções de QPT. Então, dar as n coordenadas, os nqs e os np's, é equivalente a dar as posições e velocidades de todas as partículas do sistema num dado momento. Isso especifica o estado do sistema num dado momento, ou num dado instante, e a evolução dinâmica do sistema a partir daí é univocamente determinada pelas equações de movimento. Tá certo? Isso quer dizer que no espaço de fase não pode acontecer isto aqui, ó. Que pode acontecer, e acontece no espaço de configuração. Por que não? Imagine que duas trajetórias pudessem se cortar no espaço de fase. Isso estaria dizendo o seguinte, ó. Esse mesmo estado do sistema, caracterizado por posições e velocidades das partículas num dado instante, pode evoluir por aqui ou por aqui. Duas evoluções dinâmicas distintas, originárias do mesmo estado inicial, posições e velocidades. Isso não é possível, porque as equações de movimento de qualquer sistema mecânico razoável, fisicamente aceitável, determinam univocamente o movimento futuro se as posições e velocidades das partículas forem conhecidas num certo instante inicial. Então esse ponto aqui sempre pode ser considerado condição inicial para a evolução do sistema mecânico a partir desse instante. Esse cruzamento é impossível porque a partir desse estado inicial não podem ocorrer duas evoluções temporais distintas. Então, isto não acontece. As trajetórias no espaço de fase nunca se cruzam. Não pode haver cruzamentos de trajetórias no espaço de fase, porque as equações de movimento determinam univocamente o movimento futuro do sistema
se o estado inicial dele for conhecido, ou seja, se as posições e velocidades de todas as partículas forem conhecidas no instante inicial. Tá bom? Então, há diferenças importantes entre as formulações hamiltoniana e lagrangiana e também em relação à interpretação geométrica do movimento no espaço de configuração, no caso lagrangiano, ou no espaço de fase, no caso hamiltoniano. Deu para entender isso aí? Agora, a outra coisa que vale a pena destacar, né? Na formulação hamiltoniana, cujas equações de movimento são essas aqui, os Qs e Ps são tratados como um conjunto de 2n variáveis independentes e em absoluto pé de igualdade. Foram introduzidas novas variáveis, os P's, e na formulação hamiltoniana essas variáveis Q e P são tratadas em absoluto pé de igualdade. Não há nenhuma relação a priori entre elas e só aparece uma relação entre elas na formulação hamiltoniana via as próprias equações de movimento, as equações de Hamilton. Tá? Agora, há uma outra característica da formulação hamiltoniana que lhe dá uma importância. No caso da formulação lagrangiana, a função L, a lagrangiana, que serve para escrever as equações de movimento, né, ela própria não tem um significado físico relevante. Ela serve para construir as equações de movimento, né? A função lagrangiana é fundamental na formulação de Lagrange, mas ela própria não tem um significado físico relevante. A situação é diferente com a formulação na formulação hamiltoniana. Pelo seguinte, ó. Suponhamos que a lagrangiana seja dessa forma aqui, ó, que é a forma usual. L seja T menos V, onde V não depende das velocidades, e T é a função puramente quadrática das velocidades generalizadas. Função puramente quadrática é sinônimo de função homogênea de grau 2. Esse é o caso mais comum, tá bom? A lagrangiana é a diferença entre energia cinética e energia potencial. A energia potencial, né, como o nome já diz, né, só depende das coordenadas, ou das coordenadas generalizadas. E a energia cinética, no que se refere à sua dependência em relação às velocidades, é uma função puramente quadrática. Se isso acontecer, vamos ver o que acontece com a hamiltoniana. Ó, vamos lembrar, os momentos PI são derivada de L em relação a Q ponto. Como V não depende de Q ponto, é só derivada da energia cinética. E a hamiltoniana, por definição, é soma de PI Q ponto menos L. Portanto, isto aqui é soma Q ponto derivada da energia cinética em relação a Q ponto menos L é T menos V. Mas nós já usamos isso outras vezes, eu vou relembrar. Já usamos o seguinte.
Se a energia cinética é uma função puramente quadrática das velocidades, ela é uma função homogênea de grau 2 das velocidades. E nesse caso, pelo teorema de Euler, das funções homogêneas, nesse caso, então, essa soma aqui, ó, Q ponto dt dq ponto é 2t. Portanto, H é 2t menos t mais v, isso aqui é t mais v, que é a energia total. Então, da grande maioria das situações, a hamiltoniana, ou a função de Hamilton, tem um significado físico fundamental. É a energia total do sistema. A lagrangiana já não tem esse significado físico importante que a hamiltoniana tem. A função hamiltoniana, além de gerar as equações de movimento, é através dela, né, que são obtidas as equações de movimento na formulação hamiltoniana, tem a importância adicional de ser igual à energia total na grande maioria das situações. Não é sempre, porque esse resultado aqui foi obtido supondo que a lagrangiana tem essa forma, né, específica. Essa não é a lagrangiana mais geral possível. Há situações em que a lagrangiana não é assim. Mas na grande maioria das situações a lagrangiana é assim. E, consequentemente, a hamiltoniana, nessas situações, é a energia total.